Capítulo 9 Mudança de planos. Narra a ovelha os planos que foram embora. O sonho que se perdeu. Minha semana começou da seguinte maneira: segunda pela manhã, cansaço extremo e falta de apetite e trabalho, não desejar falar com ninguém, de pensar em Cristiano. Eventos não necessariamente nessa ordem. Restante do dia, mesma coisa. Terça-feira, pela manhã, novamente cansaço, trabalho e Cristiano. À tarde, mais trabalho, dor no corpo e Cristiano na cabeça. À noite, prefiro nem comentar. O não falar praticamente com ninguém por 2 dias preocupou meus pais e irritou Felipe. Quarta, 9 da manhã, havia um batalhão ao redor da minha cama. Papai, mamãe e Ana Luísa se juntaram para descobrir que febre era essa que havia me impedido de trabalhar. Felipe, mesmo irritado, ligava a cada 2 horas. Observação: eu continuava sem querer falar com ninguém, e ele Cristiano continuava rondando todos os meus pensamentos. Raquelzinha, fala comigo, por favor. Não fui nem trabalhar só para ficar aqui com você, suplicou a amiga Ana Luísa, desesperada. Perdeu seu tempo, Ana. Pode ir trabalhar. Tô cansada, tô com febre e não quero conversar com ninguém. Virei para o outro lado da cama, na tentativa frustrada dela me deixar em paz. Como falei, frustrada. Ela ficou bastante irritada com o meu descaso. Saiu feito louca pelo quarto, abrindo as cortinas da janela e deixando entrar o sol dentro do cômodo. Tada. Ei, enlouqueceu, foi? Perguntei, e ri, eu não. Já você? O que é isso, Raquel? Tem 3 dias que você, quando chega do trabalho, se enfia nesse quarto, não atende ligações e não come praticamente nada. Nem para o ensaio do louvor você foi. Eu só saio daqui quando descobrir o que você tem e ponto final. Sentou no meio da cama, em cima das minhas pernas. Definitivamente, eu não tinha como escapar. E eu estou doente e sem ânimo, Ana Luísa. Só isso. Me deixa em paz. Uma súplica. Aquilo era quase sei. Doente de quê? Não sei. Não sou médica, sou jornalista. Tô com febre, irritada, sei lá, e me cobri, dos pés à cabeça. Pela primeira vez na vida eu queria que Ana sumisse dali. Nem quando nós brigávamos, o que era raro mas acontecia, eu desejava aquilo. Entretanto, hoje era o que eu mais ansiava, que ela sumisse, que papai desaparecesse, que mamãe fosse junto e o Felipe, então. Nem se fala. Eu não estava com paciência para ninguém, sinceramente, eu estava adorando aquela febre. Meu desejo era que ela aumentasse, por fim, as pessoas entendessem que eu estava debilitada e que precisava de paz. Era tão difícil alguém aceitar isso? Você tem orado esses dias? Pouco respondi, não tenho vontade nem ânimo para encarar Deus. Então, o negócio é pior do que eu imaginei. Sem ânimo até para orar. Isso só pode ser depressão, Raquel. Ah, descobriu o que é, doutora Ana Luísa? Então, tchau. Deus te abençoe e fecha as cortinas. Quando passar. Fechei os olhos, tentando dormir novamente. O problema é que ela não desistiu. Sua depressão tem um sinalzinho no canto da boca e olhos enigmáticos? Foi realmente um prazer em conhecê-lo, não é? Ela, definitivamente, estava jogando pesado comigo. Sentei instintivamente nesse exato momento. Não tem graça, Ana Luísa. Para com essa história agora. Se tem uma pessoa que tem investido nesse relacionamento com o Felipe, esse alguém sou eu, e você sabe muito bem disso e, as lágrimas começaram a rolar, eu já não conseguia falar mais. Um bolo estava entalado na garganta e tudo em mim queimava. Só senti quando ela me abraçou e ficou quieta, junto a mim. Parecia estar orando ou coisa assim. Era terrível me deparar com a realidade já existente. Eu continuava totalmente apaixonada pelo Cristiano, assim como da primeira vez em que o vi. Com confirmação ou não, para mim ele era o meu prazer em conhecer sim, e eu estava interiormente aprisionada por ele.
todo esforço fora em vão. Toda a luta para esquecê-lo havia sido um trabalho perdido. E ter de ouvir dos outros aquilo que você nega para si mesmo a todo instante. Era frustrante demais para aceitar. Eu já era do Cristiano, só não conseguia nem podia aceitar aquilo. Ai, Ana, tentei falar, soluçando. Felipe vai me odiar-se. Descobrir que eu estou apaixonada pelo Cristiano. Só o Felipe, não de papai vai me odiar, mamãe, os pais dele. Todos me odiarão. Eu sou a vergonha daquela igreja. E chorei mais ainda. Oh, Raquelzinha, não fica assim, não. Claro que ninguém vai te odiar. Afinal, você não fez nada de errado. Eu sou testemunha de que você fez de tudo para não sentir isso. Conversa com ele. O Felipe é um menino de Deus e vai compreender que você não planejou nada e... É lógico que não vou falar com ele, Ana. Isso está fora de cogitação. Eu confesso, amo um cara desconhecido e posso até estar em depressão por ele, mas compromisso é compromisso. Minha palavra não vai voltar atrás. Eu jamais faria isso com o Felipe e com a família dele. Minha angústia, meu desespero todo é que ele perceba isso, assim como você já percebeu. Eu não tô conseguindo disfarçar, e o meu medo é que ele descubra os meus sentimentos, entendeu? Falei enquanto enxugava o rosto. Não é idiota e daqui a pouco vai notar que eu não estou bem. E aí? Vou continuar mentindo para ele? Dizendo que não existe nenhum problema? Ele então, conversa com os teus pais, criatura. Alguma atitude você vai ter de tomar, Raquel. Já são praticamente 3 dias nessa cama e, desse jeito, o Felipe vai notar, com toda certeza. Pedi que ela orasse por mim, e ela clamou para que o melhor sobre a minha vida e a de Felipe acontecesse. Deus é um pai maravilhoso e deseja abençoar a vida dos seus filhos. As tribulações surgem para nos fazer crescer, para moldar nosso caráter, nossas imperfeições, e eu tinha certeza absoluta de que, no momento certo, essa tribulação emotiva cessaria em minha vida. Eu continuaria crendo que, sendo obediente e buscando a sua presença, Deus faria o melhor para mim. Quando Ana saiu, decidi que ainda não era hora de falar nada para os meus pais. Para ninguém. Apenas ela sabia de toda a situação e, ainda assim, era extremamente constrangedor para mim. Vai passar. Tem de passar. Era só nisso e nele que eu pensava. E assim continuou por toda a semana. Todos os dias eu tinha febre e não saía da cama. Fui levada ao hospital 2 vezes e, em ambas, fui diagnosticada com o mesmo quadro, virose. Recebi um atestado médico de 3 dias, o que fez com que eu não ficasse prejudicada no trabalho. Olhando pelo lado bom, seria metade de uma semana sem precisar aturar a Letícia. Ótimo para mim. O lado ruim é que eu praticamente não orava e continuava sem fome. Perdi 2 quilos durante essa semana e, praticamente sem ver a cor do sol, fui ficando, a cada dia, mais abatida. Você está parecendo um zumbi, Raquel. Se eu cismar, eu mesma vou falar com o seu pai. Ameaçava-me Ana Luísa a cada vez que aparecia lá em casa. E enquanto tudo isso acontecia, a Igreja ES estava em meio à semana de oração e de jejum. Da liderança, apenas eu e Felipe não estávamos presentes. Eu, devido à minha repentina enfermidade, e o Felipe, por pura perturbação. Se eu não estava bem, consequentemente não podia estar com ele, não podendo ficar com ele, aquilo o abalava e o deixava perturbado. E foi assim que o Lipe decidiu que também não estava se sentindo bem para jejuar e pediu dispensa desse momento de consagração. Justamente os 2 maiores interessados não estavam presentes nesse momento tão importante. E o agravante é que eu realmente não tinha força física, tampouco emocional para aquilo. Papai, por sua vez, fazia a parte dele e a minha, e entrava 3 vezes ao dia no quarto para me ungir e orar por nós como família. Mesmo não indo à oração, nem jejuando, eu, de certa forma, sentia-me protegida. A oração de toda a igreja e dos meus pais sobre as nossas vidas me trouxe alívio em meio ao caos. Soube por ele que toda a liderança havia entrado nessa batalha espiritual,
em prol da igreja. Já havíamos recebido diversos sinais sobre uma retaliação maligna envolvendo o pastor e os membros. Meus pais eram pessoas de oração e consagrados ao Senhor. Sem dúvida, os membros fiéis os apoiariam nesse momento, mesmo sem imaginar o que estava por vir. Papai estava assumindo seu papel de líder em meio a uma batalha, jejum, oração, santidade e unidade com os membros. Ele estava longe de ser perfeito, mas um coração voltado para Deus e sua obra ele tinha de sobra. Contudo, o que mais acentuou minha tristeza durante a semana dizia respeito à falta de notícias dele. Nenhum bilhete, nada de presentes. O Cristiano, prazer em conhecer, parecia ter se dado por derrotado. Ele pareceu entender bem o recado, no final das contas. Isso é ótimo. Será bem mais fácil esquecer, eu falava, tentando me dessa maneira vencer. Infelizmente, mais uma vez a minha tentativa foi frustrada pelos meus sentimentos. A cada dia que passava, ele permanecia ali, intocado, e eu me afundava em pensamentos e emoções perturbadoras. Não apareci para dar aula no sábado. Não tinha ânimo, continuava com febre e também sabia que não aguentaria vê-lo. A Catiúcia, uma das secretárias da igreja, nos substituiu, mesmo porque o Felipe também não foi. Quis me ver de todo jeito e, apesar de eu estar doente, ainda estava aborrecido comigo e com o meu isolamento. Não caiu na história do "não quero ver ninguém" que eu havia dito. Ele sabia que por trás da minha aparente enfermidade havia algo relacionado a nós. Toda pessoa que ama a outra quer estar com ela, passar um tempo junto. Não importa fisicamente como se está. Para o amor, não existe doença, muito menos uma febrinha dessas, foi o que ele falou, ironicamente, da última vez por telefone. Eram 5 horas da tarde do sábado quando, após me ungirem novamente, meus pais se dirigiram à igreja. Como Felipe, que era o responsável pelo culto dos jovens, não iria, papai teve de fechar aquela brecha do dia. Mas, antes de sair, deixou algo claro para mim: quando eu e sua mãe voltarmos, queremos falar com você. Por favor, não venha com essa história de "não quero falar com ninguém". Nós precisamos conversar com você, Raquel. E também não durma enquanto não chegarmos, prometo que não vamos demorar. Falou firme, mas de maneira doce, não me deixando alternativas. Senti, enquanto ele marcava comigo, uma sensação de mudança no ar. Uma coisa muito estranha mesmo. Concordei em esperá-los e preparar-me para a conversa. Afinal, não dava para evitar os dois pelo resto da vida. Uma hora eu teria de voltar a me relacionar com alguém. Ah, Raquel. Pedi para Rosa ficar na cozinha enquanto Felipe vem aqui hoje. Não fica bem você sozinha na sala com ele à noite, lembrou mamãe dos termos da corte. Tadinha. Pensei eu. Ela podia se preocupar com qualquer coisa por hoje, menos com isso. Definitivamente, essa era uma preocupação desnecessária. Certo, mãe, sem problema algum da minha parte. E fiquei prostrada no sofá quando ele saíram. Minha vida na última semana havia sido essa: sofá e cama, cama e sofá. Desde quarta eu não colocava os pés na rua, nem via ninguém de fora, com exceção de Ana. Enquanto Lipe não chegava, fiquei em frente à TV da sala, vagueando pelos canais em busca de algo interessante. Para variar, nada despertou meu interesse. Senti que Rosa andava me rondando como se quisesse puxar assunto, mas eu também não queria falar com ela. Sempre que olhava para Rosa, lembrava-me do colar, que me lembrava ele. Era uma droga. O não dar cabimento às investidas de Rosa também não deu certo. Tá todo mundo fazendo um complô contra o meu silêncio? Era essa a conclusão a que eu estava chegando. Raquel, me desculpa, mas vou me meter, disse a coitada, ressabi na sua vida de novoada. Vai lá, Rosa. Ultimamente, todo mundo anda se metendo mesmo. Um a mais, um a menos, não vai fazer a menor diferença, disse eu, conformando-me. Eu acho o Lipe um menino muito bacana, disfarçou ela. Eu também acho, Rosa, mas eu sei que você não gosta dele, Raquel.
E essa doença é isso. Tá sofrendo porque descobriu que não gosta dele, não é verdade? Como é Rosa? Agora eu estava indo, quer saber, você tem nada com a situação. Razão, tá muito metida mesmo. Falei com ela, irritada. Eu não quero desmerecer o Lipe, não. Ele é um rapaz educado, bonito. Mas, pra falar a verdade, eu já sou fã desse prazer em conhecer aí, mesmo sem conhecer ele. Isso é que é um homem. Não acreditei no que aquela enxerida estava falando. Não me dei ao trabalho de responder. Era demais para o meu dia um comentário da Kellys. No entanto, o pior é que ela não desistiu. Eu só quero avisar que o colar tá guardadinho do jeito que você me entregou. Ele é seu, e na hora que você quiser é só pedir. Ainda bem que, nesse instante, o interfone tocou e me poupou de um restante de conversa indevida. Vai atender o interfone, vai, sua metida. Falei, irritada, mas já sorrindo com os comentários bobos dela. Só a Rosa para me descontrair num momento desses. Raquel, gritou ela, da cozinha, abençoado que está subindo. Eu respirei fundo e coloquei um sorriso no rosto, na tentativa de me convencer de que o amava e que queria fazê-lo feliz. Você o ama, Raquel. Raquel ama Felipe e está muito feliz em vê-lo. Eu repetia isso em minha mente, como se fosse um mantra. Após 2 minutos, Rosa, educadamente, abriu a porta para ele. Senti uma vontade enorme de rir lembrando-me dos comentários dela. A sorte é que eu possuía um excelente autocontrole. Enquanto ela voltava para a cozinha e nos deixava sós, Felipe se dirigiu a mim de modo irônico, o que me deixou um pouco confusa. Até que enfim vejo você pela primeira vez nesta semana. Sua vontade de não me ver já está se tornando repetitiva, Raquel. Semana passada, foi praticamente a mesma coisa, e olha que nem doente você estava. Nossa, o lado colérico do Felipe estava em alta hoje. Respirei fundo e tentei ser educada ao máximo. Boa tarde para você também, Felipe. E, respondendo à sua pergunta, eu não estou melhor, não. Continuo com febre, sem apetite e sem vontade de brigar com ninguém também. Eu nunca era irônica ou agressiva, contudo, naquele momento, meu humor não estava preparado para receber certas críticas e cobranças. Ele pareceu se chocar com o modo como respondi. Eu nunca fazia isso, a não ser com Ana Luísa, mas isso não contava, e, definitivamente, eu não era assim, respondona e intolerante. Mas, convenhamos que paciência e bons modos tinham limites. Desculpa. Eu realmente fui grosseiro com você? Boa tarde, e eu espero que você esteja se sentindo melhor, de verdade. Pois é, Felipe, foi grosseiro sim, e, como você pode ver, eu estava toda coberta, por causa da febre, eu não estou melhor, como falei antes. Só estou aqui nesse sofá em consideração a você e à sua visita. Por mim, estaria na minha cama quentinha, dormindo. O que eu quero que você entenda, Raquel, é que a minha insensibilidade tem uma razão. Sério? E eu posso saber que razão é essa? Pode, claro que pode. E começou, amanhã fazem exatamente 15 dias que eu convivo com uma pessoa que não conheço. Me poupe, Felipe. Você tem certeza de que não veio aqui para brigar comigo? Como assim, não conhece? Me deixa terminar, por favor. Era difícil ficar calada, principalmente numa situação daquelas. Mas, infelizmente, era o jeito. Desculpa, vai. Pode terminar o que você estava falando. Desde aquele fatídico domingo em que você passou mal naquela sala, você não é mais a mesma pessoa. Sinceramente, não sei o que aconteceu, mas daquele dia até hoje são desculpas e mais desculpas para não falar comigo, não estar junto de mim. Tentei me convencer de que era apenas impressão, uma seta de dúvida em minha vida, mas, infelizmente, estou me enganando, Raquel. E o pior é que sempre que algo estranho acontece, o Cristiano está no meio da história. Essa não, essa não. Nome proibido, totalmente proibido. Que loucura é essa, Felipe? Para de envolver outras pessoas num problema que é nosso. Eu disse,
praticamente gritando. Isso não é só impressão minha. Foi a presença dele na sala, a carona. Reconheço também que não é só o Cristiano. Quando nós iniciamos esse compromisso, eu sabia que você não era do tipo carinhosa e apaixonada, mesmo porque a corte não permitia intimidades. Mas até 15 dias atrás, você ao menos se importava conosco. E isso é o que mais me dói, perceber que houve uma mudança nítida de comportamento. Mas eu ainda me importo, Lipe. Eu agora estava gritando. Se nós ainda estamos juntos diante de todas as investidas do PC, criei a sigla na hora, para me economizar dizer o nome completo, é porque eu realmente me importo. Eu não amava Felipe como deveria, mas me importar, isso sim eu fazia. Eu ainda não terminei, Raquel, ele disse, em tom de censura novamente. Nem pedi mais desculpas. Não conseguia fechar a matraca mesmo, há 15 dias você me evita. E eu sei que você ficou balançada, sim, com as flores e os cartões. Eu não sou idiota. Só não quero é fazer papel de trouxa nessa história. Sei que já falamos nesse assunto anteriormente, mas eu preciso tocar novamente nele, pela última vez. Tocar novamente em que assunto? Perguntei, bem receosa. Eu sabia que lá vinha bomba, e das grandes. Semana passada você me falou que gostava muito de mim e que não iria me trocar por ninguém. E isso é fato, Lipe. Gosto muito de você e não vou te trocar por ninguém, independente de presentes ou de qualquer outra coisa. E nisso eu não estava mentindo. Já havia dito para mim mesma que sofreria o que fosse necessário, mas de força própria não deixaria o Felipe, de jeito nenhum. Por ninguém. Manteria o compromisso, até o fim. Com ou sem febre, com ou sem depressão. Não importava. Eu só não esperava o que ele diria a seguir. Só que, no momento, diante de tudo o que nós estamos vivendo, gostar de mim é pouco, Raquel. Continua, Lipe, definitivamente, eu não estava entendendo. Eu quero saber se você me ama como uma mulher ama um homem. Não como irmão em Cristo, não como amigo. Mas um amor carnal. Eu fiz uma pergunta, Raquel, você me ama? Perguntou secamente, mas de maneira calma. Era uma calma que me cortava. Doía só de ouvi-lo falar. E eu bem que tentei, de todas as maneiras possíveis, reprimir com todas as forças. Tentei me convencer e, no final, tudo parecia que terminaria assim. Com uma pergunta. Eu não poderia continuar mentindo, enganando-me. Com certeza, eu iria me arrepender e doeria mais em mim do que nele. Mas eu teria de voltar a ser a Raquel de antes e usar de sinceridade para conosco. Desse jeito, não falei com uma tristeza de cortar a alma. O desespero me inundou quando percebi seus olhos cheios de lágrimas. Era tudo o que ele não queria ouvir, e era tudo o que eu não queria ter dito. Mas eu quero aprender, Lipe, juro que quero. Eu gosto muito de você e vou fazer o esforço necessário para te amar como você merece. Ele olhou bem no fundo dos meus olhos. Fui obrigada a parar de tagarelar. Eu preciso de alguém que me ame, Raquel. Não de alguém que, após anos me conhecendo e convivendo comigo, descubra que ainda precisa aprender a me amar. É um tempo que eu não tenho, nem estou disposto a esperar. Eu realmente mereço mais do que um gostar, preciso de alguém que deseje estar comigo diariamente, e que não me deixe atolado em dúvidas. Infelizmente, não suporto mais essa situação, e só agora, ouvindo da sua própria boca, descubro que a pessoa que me amará como mereço não é você. Sinto muito, mas estou fazendo um favor a nós dois. Ele, que permanecia em pé desde que chegara, saiu encaminhando-se lentamente em direção à porta, como se realmente aquele fosse um final silencioso e doloroso. Não falou mais nada e, enquanto abria a porta, corri em sua direção tentando de algum modo remediar a situação. Lipe, eu sempre fui sincera com você e inclusive estou sendo agora. Eu só quero que tenhamos uma chance de mudar isso. Eu realmente quero aprender a te amar como você me merece. Conversávamos no hall que dava acesso aos apartamentos. Pelo tom que eu usava,
daria para ter chamado a atenção do vizinho. A minha sorte é que aparentemente não deveria haver ninguém na casa. Já Rosa. Peguei-a espionando na lateral da sala. Depois eu me entenderia com ela. Já com o Lipe, parecia que, definitivamente, nós não chegaríamos a lugar algum. Ou melhor, chegaríamos. O problema é que não seria num lugar tão agradável assim. Ele resolveu romper o silêncio com mais uma pergunta. Infelizmente, ele fez a pergunta errada, uma pior que as anteriores. Então, já que você está sendo tão sincera, me responde outra coisa e nos dê uma outra chance. Você ficou mexida ou não, a respeito da pessoa que te mandou todos aqueles presentes? Não falo do Cristiano, falo do prazer em conhecer. Agora, sim, eu estava enrascada. Achei que diante daquele bate-boca, as coisas não poderiam se complicar mais do que já estavam. Entretanto, mais do que nunca eu estava enganada. E, quer saber? Essa pergunta eu não responderia nem sob tortura. O elevador havia chegado. Obrigado, Deus. Orei interiormente. Não havia ninguém ali dentro. O mico da discussão não seria testemunhado por ninguém. Ele entrou e apertou o botão que sustentava a porta aberta. Sentiu alguma coisa ou não sentiu, Raquel? Sua resposta pode ser a nossa última chance. Essa eu não responderia de jeito nenhum. Não iria mentir novamente, mesmo sabendo que o nosso relacionamento dependia daquela resposta. Abaixei a cabeça e permaneci muda. Obrigado por tirar as minhas dúvidas. Falou ele de modo sarcástico e foi embora. Dei meia volta e parti em direção ao apartamento. Eu ainda estava processando tudo em minha mente, ainda não tinha conseguido entender como as coisas haviam chegado a esse ponto. O que era para ser uma simples visita, havia acabado de se transformar no rompimento do ano. O que aconteceu aqui, meu Deus? Será que nós ainda temos um compromisso, ou isso foi definitivo? Será que ele me odeia? Eu passei a pensar em todos aqueles questionamentos enquanto o volume estava para o meu casulo. Meu quarto, minha cama, meu edredom. Eu jamais deveria ter saído daqui. Falei só, enquanto trancava a porta e me esforçava para chorar toda a minha tristeza. Não consegui. Na realidade, não derramei uma única gota. Deve ser a falta de comida em meu corpo, imaginei. Tive até às 10 da noite para pensar de ver SAS vezes em tudo o que aconteceu. Rosa respeitou meu isolamento e não chegou nem perto do quarto. Melhor para ela. E fiquei todo esse tempo só com os meus pensamentos. A febre, que havia amenizado, voltou com toda a intensidade. A dor no corpo também. A angústia, idem. Sem dúvida, eu amava o Cristiano, mas queria o relacionamento com Felipe. Resumindo, eu sou a vila da história. Eu queria obedecer a Deus, queria honrar meus pais, mas tudo o que eu estava conseguindo era envergonhá-los com meus desejos descontrolados. Resumindo mais uma vez, eu vou para o inferno. Para completar o restante do meu dia, só faltava a conversa com os meus pais. Epa! Não faltava mais nada. Ouvi a campainha tocando e a voz deles na sala. Era melhor eu levantar e enfrentar o restante do meu doloroso destino. Não, Raquel. Você não vai para o inferno. É claro que eu vou, pai. Eu fiz uma coisa horrível. Eu magoei o Lipe e senti coisas que eu não deveria por outra pessoa. Você quer um motivo maior do que esse? Eu havia aberto todo o jogo para os meus pais. Tudo. Chega de mentiras e de querer contornar a situação. Contei sobre como havia passado mal a primeira vez que vi o Cristiano. Falei sobre ter guardado e amado cada bilhete dele. Falei inclusive do colar que estava com a Rosa. Agora, me disse eu não sou digna de ir para o inferno? Todos nós somos dignos do inferno, Raquel, e você sabe muito bem disso. Por merecimento, ninguém seria salvo, pois todos nós somos pecadores. Todos, sem exceção, merecíamos ser condenados, não esqueça desse detalhe.
Somos salvos pela fé no poder do sangue de Jesus. Pela misericórdia e graça do nosso Deus. E é por esse motivo que você não vai para o inferno. Você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, e Ele já te lavou com o sangue dele e perdoou os teus pecados. Se você verdadeiramente se arrependeu de tudo, não há mais o que temer. E é bom você acabar com essa conversa, hein? Deus pode se aborrecer muito mais com as tuas dúvidas do que com as suas mentiras passadas. Papai se indignava sempre que alguém duvidava do amor e da misericórdia de Deus. E, para falar a verdade, eu estava agindo como uma descrente. Ele tinha todos os motivos para me repreender. Então, quer dizer que quando o Felipe saiu daqui foi direto conversar com o Senhor? Perguntei, totalmente entristecida e desanimada. Foi sim. Tive de terminar o culto antes, pois lá de cima ouvi, nervoso, na porta da igreja. Eu sabia que boa coisa não havia acontecido. Papai e mamãe olhavam com pesar para mim. Devem ter imaginado que a conversa não havia sido tão agradável. Raquel, eu quero que você saiba que em momento algum ele falou mal de você ou do seu comportamento. Você não fez nada de errado, a não ser ter escondido de nós os bilhetes. Mas, no geral, que culpa você tem de ter se apaixonado por outra pessoa? Mas ele ficou magoado comigo, pai? Sim, meu bem, Felipe está magoado porque queria que você o amasse como ele te ama. Fazer o quê? Ele explicou que você foi muito clara quando disse que não o amava. E isso é o que mais dói nele. Muitas vezes, a sinceridade pode ser cruel, mas sempre é o melhor caminho. Eu continuava não acreditando em tudo aquilo. Até hoje à tarde, eu ficaria noiva dentro de 2 meses. E agora? Isso não era uma mudança de planos, era uma mudança em toda a minha vida. E agora, pai? O que é que vai acontecer com ele? Conosco? Bem, oficialmente, o compromisso foi desfeito, e ele me pediu 1 mês de licença de todas as atividades da igreja. Falou que sofrerá menos assim. Então, depois desse tempo, ele decide se permanece ou se vai para outra congregação nossa. Eu ainda não compreendia o rumo que as coisas haviam tomado. Ainda não entendi, pai. A igreja toda está orando por esse ataque de nós mesmos. Antes de iniciarmos essa corte, oramos juntos e pedimos confirmação a Deus. E por que deu tudo errado? O que me parece é que nenhuma oração surtiu efeito, que o jejum não valeu de nada. Eu realmente ainda não entendia. A ideia que eu tinha era de que os planos do inimigo haviam dado certo. Se a intenção dele era atingir a ovelha, eu havia conseguido. Deixa de bobagem, Raquel. Agora, mamãe resolveu se manifestar sobre o assunto. Nada deu errado. Tudo saiu da maneira que Deus permitiu. Raquel, papai se dirigiu a mim, desde que todos esses problemas começaram, desde que você passou a receber esses presentes, eu venho orando a Deus para saber se o relacionamento de vocês era realmente da vontade dele. É claro que era, pai. Nós oramos, e Deus havia confirmado tudo. Em calma, Raquel, ele continuou. Especial nessa semana de jejum, clamei para que Deus falasse com nós 3 claramente. O que aconteceu aqui hoje foi apenas uma confirmação do que eu e sua mãe já estávamos sentindo desde o início da semana. Mamãe não era para ter sido, Raquel completou. Creio que esse período que Deus permitiu que vocês passassem juntos foi para moldar o temperamento de cada um, fazer com que vocês aprendessem com os erros de agora e estivessem preparados para o futuro que virá. No fundo, eu só tenho essas suposições comigo e não sei quais são os reais planos do Senhor. Só sei que Ele é bom e perfeito. Os planos do inimigo não deram certo, não. Lembre-se bem do que a palavra fala em Romanos: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso tudo só vai cooperar para o bem de vocês. Eu continuava desanimada, mas já estava mais conformada e me sentia menos culpada. O apoio dos meus pais foi tudo de que precisei naquele momento. E agora, o que eu faço, pai? Felipe vai se ausentar, as pessoas vão me questionar. Agora, nós vamos continuar orando e pedindo confirmação a Deus sobre esse cristiano.
Se você o ama, já é um bom começo. Vamos aguardar e confirmar se ele é realmente o prazer em conhecer. Confesso que, a princípio, o achei um atrevido. Mas não posso negar que ele parece gostar muito de você. Mamãe continuou. Ele foi muito criativo. A propósito, ainda não vimos o colar de que você falou. Chamei Rosa, que veio correndo, toda faceira, já com o estojo de veludo nas mãos. Já falei para ela, Dona Débora, que esse, sim, é um homem que deixa qualquer mulher babando. Impossível segurar o riso nessa hora. Eles leram o cartão, cada um na sua vez. Depois, papai repetiu o gesto pela segunda vez, retirou o colar do estojo e colocou-o em meu pescoço. Lembrei do bate-baraca, quando ele me deu o pingente com a fechadura e fizemos o compromisso de, juntos, escolhermos o homem da minha vida. Mas pai, o rompimento com Felipe foi hoje, as pessoas vão comentar e... Raquel, você não está assumindo nada com ninguém. Você só está usando um presente que ganhou. Isso não é pecado, filha. Carcério, não precisa ainda tentei justificar. Filha, eu quero que você entenda que eu e a sua mãe já te privamos demais nessa vida. Você foi protegida do mundo, dos relacionamentos normais. Não seria justo te privar também de um presente desses. Ele é seu, e você não deve mais nada a ninguém. Ele se levantou do sofá e se dirigiu ao quarto. Antes de entrar, ainda resolveu me dirigir algumas palavras. Quer saber de mais uma coisa? O colar é lindo. Esse rapaz deve ter muito dinheiro e muito bom gosto para te dar um presente desses. É bom a senhorita não se acostumar. Saiu, rindo. E o que mais eu poderia querer hoje? Minha tragédia se transformou em bênção, em alegria. Definitivamente, isso era o céu para mim. Eu lamentava profundamente por Felipe, mas estando tão bem com meus pais, eu não poderia reprimir a minha alegria. Um novo tempo havia chegado para nós, e eu aproveitaria cada momento. Só me faltava uma coisa para que meu êxtase fosse completo, ele. Conta o dragão mudança de planos. Mudanças na vida. Cheguei à construtora por volta das 8h30 da manhã da segunda-feira. Meus pais ainda não haviam retornado do fim de semana em São Paulo. Ficaram de chegar ao aeroporto por volta de 9h40 da manhã, informou Luiz Carlos, o assessor de papai. Sheila preferiu ser indiferente à minha pessoa. Melhor para nós dois, pensei. Um bando de engenheiros, arquitetos e advogados me esperavam. Pelo visto, meu dia seria longo. Passei a manhã inteira em reunião. Primeiro, tive de acertar alguns problemas estruturais a respeito da obra. Surgiram dificuldades relativas ao terreno, e Gustavo, um dos engenheiros, passou a ver empecilhos para o andamento da construção. Não estou sentindo segurança com a resistência do solo desse terreno para que possa suportar a estrutura do prédio, Cristiano. A impressão que eu tenho é de que tudo vai ceder. Estou temendo um acidente com esses operários. Gustavo, se vira. Vocês foram contratados para resolver problemas, não para trazer os problemas para mim. Além do mais, estamos pagando o que vocês pediram, e todo o nosso patrimônio está enfiado nesse resort. Quero tudo dentro do prazo, entenderam? Dei ordens expressas para que ele, juntamente com os outros engenheiros e os arquitetos, encontrassem uma solução rápida para aquele problema. Nada poderia sair errado. Terminada a reunião com os apiões da obra, vieram os advogados. Essa parte foi mais complicada ainda. A prefeitura havia inspecionado o resort há alguns dias, e tinham detectado, de nossa parte, a invasão de uma reserva ambiental. Daí, contactaram o Ministério Público e agora tínhamos mais esse problema pela frente. Mais problemas? Será que alguém, fora eu, tem talento para resolver alguma coisa por aqui? Eu disse, furioso diante de tanta gente incompetente. Eu e papai estamos pagando uma fortuna a vocês. Nós escolhemos os três por terem fama de, justamente nessa área, serem os melhores advogados desse estado. Os
Reis foram indicados pela família da minha mãe, mas pelo que entendi não fazem jus à confiança depositada em vocês. Não estou entendendo. Que problema tão grande é esse, que ainda não foi resolvido? O doutor Geraldo Costa tentou uma alega, Cristiano, as coisas não são tão simples assim. O Ministério Público não brinca em serviço. Se eles quiserem embargar a obra, farão isso. Vocês invadiram uma área de preservação da Marinha. Doutor Geraldo, sinceramente, eu não estou nem aí para isso. Invadimos e já está até construído. Compre quem precisar comprar. Pague o que for necessário para manter esse Ministério Público bem longe. Dinheiro não é problema, e o senhor sabe muito bem disso. O problema real por aqui é o tempo que estamos perdendo com essas questões idiotas. O competente doutor Geraldo juntou a bando a dele e foram correr atrás do prejuízo. Acho que entenderam o recado. Quando dei fim a todos os problemas, percebi que já eram 2 da tarde. Observei, no instante em que me preparava para sair para almoçar, que em meu celular havia 3 ligações de papai. Esqueci totalmente da existência dele. E, ao me lembrar do papai, lembrei-me da Igreja dos Escolhidos. E, lembrando deles, automaticamente me lembrava dela. A tentativa de Raquel de ser cruel comigo ontem só conseguiu despertar meu humor. Ela era linda de todas as maneiras, e em especial quando tentava ser a má. Decidi que, após as investidas sutis da semana anterior, deveria me fazer de difícil e sumir durante essa semana. Seria insuportável não mimá-la por esse tempo, mas eu me esforçaria. Já havia me entregado demais em suas mãos. Além do que, já tinha provocado Felipe além do limite tolerável. Se eu não fosse precavido, todos passariam a desconfiar de que eu não era crente coisa nenhuma. E eu também desejava sentir sua reação ante a minha falta de notícias. Era um plano arriscado, mas eu tinha de ousar. Fazê-la sentir minha falta. Ser muito óbvio ficava para o tonto do Felipe. Preparei-me para ir almoçar e, felizmente por hoje, não teria de atender mais ninguém. Tudo isso graças ao meu bom guia, Coulobre. E por falar nele, tínhamos muitos assuntos para resolver à noite. Diante de tantos caminhos fechados a hoje, eu precisava de alguns feitiços que amenizassem o meu estresse. Amanheci com uma sensação boa. Contudo, o meu dia foi só de pendências e problemas. Meu guia aparentemente estava tirando umas férias de mim. Hoje à noite teríamos uma conversa, pode ser, pai. Eles iniciaram um jejum justamente ontem, e com todos os problemas enfrentados por nós hoje cedo, isso deve, sim, ser fruto da oração daquele maldito povo. Que Sata amaldiçoe todos eles. Comentou papai, enfaticamente. Fiquei calado e preferi não falar nada. Não queria que Raquel fosse amaldiçoada por Sata. Queria que ela fosse filha dele, assim como eu. Poderíamos ter a vida que desejássemos e nada seria preocupação para nós, dinheiro, saúde. Nada. Mas eu era bem realista, e poderia dizer com convicção que era praticamente impossível de acontecer. Ela era muito fiel a esse Deus. Coitada. Fizeram lavagem cerebral na menina a vida inteira, pensei com os meus botões. Voltei para a realidade e fui tocar o restante do meu dia. Papai tinha ficado responsável por marcar a reunião para logo mais, enquanto eu tive de voltar para a construtora para rever a listagem de um material que faltava. Já estando atolado de trabalho dentro do escritório, comecei a prestar atenção em algumas atitudes da Sheila. Ou melhor, na falta de atitudes dela. Desde cedo ela estava quieta, e isso era bom. O ruim é que ela estava muito quieta e, definitivamente, Sheila não era assim. Depois do fora que lhe dei no fim de semana, o mimo esperado da parte dela seria uma sessão de comentários lastimáveis. Um tal de você me usou a para cá, você não tem caráter a para lá. Mas, desta vez, não. Ela estava calada, fazendo normalmente o trabalho dela. A diferença é que não se dirigia a mim,
a não ser em caso de extrema necessidade. Por que eu tô incomodado com isso? Analisei. Aliás, isso é excelente para mim. Sexo sem preocupação, sem ninguém para se lastimar no meu ouvido. Aquilo, definitivamente, era ótimo. Comportamento estranho, em se tratando de Sheila, mas ótimo. Ela havia ido embora às 5, e eu ainda fiquei por lá até umas 6:30 da noite. Devido ao trânsito caótico em João Pessoa, a cidade estava totalmente engarrafada ultimamente, só tive tempo de passar em casa e aproveitar a companhia da mamãe durante um corrido jantar. Dulce. Essa sua parmegiana está maravilhosa. Elogiei nossa competente secretária do lar, enquanto eu e mamãe nos deliciávamos com a comida dela. Apressei-me, ao máximo, e cheguei às 8:20 à casa do Valdec. Como sempre, havia um guarda para me recepcionar e levou-me de reto ao gabinete dele. O mestre, papai e Alice já me aguardavam. Sempre soube que o compromisso do meu pai era maior que o meu. Apesar de ser tarefa minha estar à frente da destruição dessa igreja, papai tinha uma aliança maior com eles, e provavelmente seus pactos deveriam ser bem maiores também. Enquanto eu possuía apenas um pacto de sangue com Koulobre, papai aparentemente estava envolvido em coisas maiores. Ele passava muito mais tempo naquela igreja do que eu. Eu não tinha ideia do que se passava entre ele e Valdec. Melhor assim, cada um cuida da sua vida, e o objetivo maior, que era o sucesso financeiro, era alcançado por ambos. Boa noite, gente. Boa noite, Cristiano. Valdec foi o primeiro a se dirigir a mim. Cristiano, seu pai me adiantou tudo o que anda acontecendo com vocês ultimamente. Com certeza, isso é retaliação por parte de Jeová. As coisas estão mais complicadas espiritualmente do que nós esperávamos. Eu não havia contado com esse jejum em massa que esses malditos estão fazendo. Nossos feitiços não estão surtindo o efeito esperado, e vocês têm sido duramente atingidos. Se não quisermos que as coisas piorem, você precisará receber um revestimento especial essa noite. Não entendi. Que revestimento é esse? Do que vocês estão falando? Alice tomou a frente da conversa. Esse revestimento terá de ser feito em você, e não no seu pai. Afinal de contas, é você quem está lidando diretamente com eles. A nossa preocupação é que, após esse jejum, eles passem a ter revelações sobre quem você é e o que está fazendo por lá. A coisa pode ficar bem feia para o seu lado e, consequentemente, para o nosso. E você tem de estar fortalecido para que Koulobre não se manifeste lá, através do seu corpo. Valdec estava realmente preocupado. Já pensou no caos que seria você ficar possesso com a presença de Koulobre diante de toda a igreja? Acho que você não vai desejar que isso aconteça. É muito provável que após essa maldita consagração deles, os cultos tenham mais poder, e isso terá efeitos bem maiores sobre você. Que droga, cara! Passei a temer juntamente com os dois. Quando eles comentaram a respeito desse jejum, nunca imaginei que teria tantos efeitos negativos sobre os nossos planos. Ele continuou com a explanação. A nossa vantagem, Cristiano, é que temos uma percepção do mundo espiritual bem maior do que a desses crentes estúpidos. Nossos guias nos alertam diretamente sobre toda movimentação espiritual. Enquanto eles apenas têm ganham sonhos e visões, nós temos a certeza de tudo o que se passa, entendeu? Ele deixou claro que os demônios monitoravam tudo. Isso era um bom alerta para mim. Provavelmente, a dormência que senti nos últimos dias seria a presença de algum deles a me vigiar. Papai permanecia calado desde a minha chegada. Ele nunca se envolvia diretamente nesses assuntos. Sempre deixava a parte espiritual para ser tratada pelo mestre e pela sacerdotisa. Nunca entendi o motivo, mas ele não se sentia à vontade tratando dessas questões comigo. Muito bem, Valdec e Alice, podem invocar Koulobre. Já que estamos em meio a uma guerra, farei o que for necessário para vencer. Eu também pensava no lado de Raquel.
Eu faria o que fosse necessário para tê-la. Eu queria o sucesso do resort e o amor dela juntos. E faria o que fosse preciso para ter os dois. Alice começou a preparar o ambiente. Assim, deu algumas velas e colocou junto de si alguns instrumentos. O mestre Valdec, após incorporar o seu guia, passou a invocar a presença do meu poderoso dragão Coulobre, Senhor da Destruição. Invocamos vossa presença neste lugar para que nossos propósitos sejam cumpridos. Pedimos agora, manifeste-se em nosso meio. Tudo estava quieto e silencioso quando, de repente, meu corpo novamente ficou todo dormente e as velas apagaram-se. Apesar de ser filho do dragão, não tinha como não sentir medo em uma hora dessas. Era pavoroso demais, mas era necessário. Ouvi novamente aquela voz gutural em meu ouvido, era exatamente igual à experiência que tivera no carro. Fala, filho. Vim aqui por sua causa e por interesse nos nossos negócios. Do que você precisa? Enchi-me de coragem e passei a dialogar com meu protetor Coulobre. Preciso da sua ajuda com muitos problemas que aconteceram hoje. Primeiro, surgiram empecilhos referentes à obra do resort. Os engenheiros estão temerosos a respeito da estrutura toda e o Ministério Público também está incomodando. Será que o senhor pode fazer alguma coisa a respeito disso? Ele deu uma risada terrível nessa hora, e eu, que já estava dormente, fiquei arrepiado também. Filho, você está duvidando dos meus poderes, é isso? Sou mais como uma ameaça do que como uma pergunta. Não, senhor, claro que não duvido. É que não sei se o meu pedido se encaixa em suas prioridades. A destruição da maldita igreja é prioridade para mim, cristiano. Se você faz a sua parte dentro daquele lugar, eu faço a minha parte no resort. Semana que vem todos os empecilhos serão resolvidos. Mande os advogados procurarem o desembargador Hélio Macedo. Ele será encarregado de resolver qualquer problema que vocês tenham. Quantos aos engenheiros, tratarei de convencê-los com minhas artimanhas a continuarem com a obra. Ela ficará pronta no prazo estabelecido. Você tem algum outro problema? Dessa vez, Valdec se reportou a ele. Os crentes começaram a orar e a jejuar reunidos. Estamos temerosos pela exposição do cristiano naquele lugar. Não sabemos de quanto poder eles estão sendo revestidos nesses dias. Coulobre não respondeu e tratou diretamente comigo. Você hoje será revestido com uma proteção especial. Valdec sacrificará um animal, que já está separado, e passará o sangue em você. Será um revestimento com sangue para a tua proteção. Mas já quero te avisar que, para destruir de vez aquela igreja, você terá de me trazer outro sacrifício de sangue, para que toda resistência espiritual seja detida. Em uma oração, nem qualquer tipo de jejum que eles façam, terá poder contra esse sacrifício. Eu, definitivamente, não estava gostando nada daquela ideia que eu acabará de ouvir. Esse sacrifício será novamente com meu sangue, mestre? Perguntei já meio enjoado com aquela história. Esse negócio de sangue me dava um mal-estar danado. Não. O sacrifício com sangue será de outro tipo. Você me trará uma criança de 1 ano de idade e vai sacrificá-la para mim. Sacrifício de crianças é o que mais libera poder para nós. Elas são puras e não têm consciência de pecado. É muito poder liberado em meio a um ritual desses. É bastante agradável para mim. Não acreditei naquilo que eu estava ouvindo. Tudo, menos isso. Eles podiam me cortar todinho, que eu não faria questão nenhuma. Podiam até pedir metade do resort, que eu concordaria na hora. Mas, sacrificar uma criança? Isso estava totalmente fora dos meus planos. Eu podia ser ambicioso, inconsequente e egoísta. Podia até ser mau em determinados momentos. Mas agir cruelmente contra alguém indefeso. Definitivamente, eu não teria coragem para isso. Meu temperamento de dragão havia acabado de amansar. Eu teria de procurar outro meio para me sair dessa situação.
Mas mestre, eu não acho isso apropriado. Como eu vou arranjar uma criança? Se eu roubar alguma, ou pagar alguém para sequestrá-la, posso ser descoberto e até ser vítima de chantagem. Percebo que é uma exposição desnecessária e arriscada. Isso pode gerar um escândalo terrível em toda a mídia. Não dá para ser com um bicho, não? Será que você não entendeu que precisamos de poder? Que é sacrifício de crianças que me agrada. O de animais é apenas um paliativo. Diante desse contra-ataque deles, nós precisamos de alianças maiores, de sacrifícios mais altos e de mais poder. Estou começando a duvidar do seu nível de comprometimento para conosco. Ou será que isso é apenas incompetência de sua parte? Alice tentou amenizar a situação entre nós. Sacrifício de animais não terá efeito nenhum sobre os próximos passos, Cristiano. Usa a imaginação, vá a uma favela e pague R$ 2.000 a alguma mãe que está vendo os filhos passarem fome. Diz que você quer criar a criança. Qualquer mãe desesperada entrega o bebê. Eu mesma já fiz isso várias vezes, disse ela, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eu já havia ouvido falar em sacrifícios humanos nesses rituais. Mas, conhecendo a uma turma tão legal como eles, achei que aquela história era apenas lenda. Invenção de algum crente idiota. Iludi-me, achando que aquilo não existia na realidade. E com crianças, então? Eles só podiam estar brincando. O pior é que não estavam, e eu descobri isso da pior maneira possível. Caramba! Onde é que eu fui me enfiar? Pensei, desnorteadamente. Deseja mais alguma ajuda, filho? Ou suas perguntas idiotas acabaram? Não tive nem coragem para responder. A minha ficha finalmente havia caído. Entendi da pior maneira possível como as coisas funcionam. Os guias mandavam, nós obedecíamos, e fora dessa ordem, era destruição na certa. Enquanto eu estava em treinamento junto com os outros escolhidos, recebi orientação apenas sobre a doutrina evangélica e o engano deles. Praticamente não fui instruído a respeito dos nossos sacrifícios e sobre como eles eram feitos. Acho que eles perceberam que eu não estava preparado ainda para tantos detalhes sórdidos e eles estavam certos. O maior contato que eu havia tido com relação a esse assunto foi durante o meu pacto com Koulobre. Contudo, até ali estava tudo certo, porque o único envolvido era eu. O sacrifício era meu e o sangue também. Fazer um pacto com o diabo era uma coisa, mas envolver pessoas inocentes nisso era outra totalmente diferente. Entendi que não poderia fazer a loucura de contrariar Koulobre, e ele já aparentava estar bastante irritado com meus questionamentos. Imagina o que faria se pudesse ler meus pensamentos. Só agora a realidade da minha aliança com eles começava a ser revelada. Não posso negar que os filhos de Sat possuem tudo o que desejam nessa terra, e sucesso, dinheiro, saúde, mulheres. Absolutamente tudo o que desejarmos, eu só esqueci que não poderia ter uma coisa, o livre-arbítrio para decidir se quero algo, ou não. E entendi, por fim, que isso não existia mais na minha vida. Ou eu obedecia, ou ria. Não existia a opção de negociar ou de contra-riar. Agora, era só a vontade dele. Para piorar ainda mais a minha situação, todos eles estavam cumprindo o que tinham proposto no acordo inicial, fazer do resort um sucesso. Mas a minha parte, há de fazer tudo para destruir a igreja. Isso eu não poderia. Não posso sacrificar um inocente, não posso. Nem que isso me garantisse Raquel. Tudo, menos isso. Eu pensava e me desesperava, enquanto eles esperavam pelo restante das instruções. Permaneci calado, e ele deu ordem para que Alice e Valdec iniciassem o ritual de proteção. Pelo que entendi, o sangue do animal a esconde-ria a minha real identidade no mundo espiritual. Os dois trouxeram um gato preto, que estava engaiolado em um canto do cômodo, e o colocaram em cima de uma mesa de mármore, que ficava no centro da sala do Valdec. Alice segurou o bicho, enquanto o mestre Valdec, tomado por seu guia Baerevra,
falava as palavras de consagração. Eles nunca faziam os rituais sem estar incorporados, e as feições dele estavam mudadas iguais ao dia da minha consagração. Fechei os olhos e tentei não pensar muito no que estava acontecendo. Só ouvi o barulho do gato miando quando Alice e o mestre enfiaram uma adaga de prata no coitado. Talvez eu não tivesse tanto sangue frio assim para estar ali com eles. Pela segunda vez, nessa noite, cheguei à conclusão de que resort nenhum valia aquilo. Conclusivamente, aquela não era a vida que eu queria para mim. Pactos por cima de pactos, sacrifícios em meio a sacrifícios. Meu medo era ter descoberto isso muito tarde. Senti o sangue sendo passado em minha testa e em minhas mãos. Se pudesse me mover, eu estava totalmente dormente e paralisado, teria corrido para bem longe dali. As coisas haviam tomado um rumo não planejado, e eu estava bem encrencado com tudo aquilo. Se permanecesse e sacrificasse a criança, jamais me perdoaria, e provavelmente não teria paz pelo resto da vida. Se desistisse e fugisse, os guias não me perdoariam, nós perderíamos tudo que investimos, e as chances de que eu fosse morto por eles eram bem grandes. Literalmente eu estava entre a cruz e a espada e não queria optar por nenhuma delas. Eu estava numa encruzilhada daquelas. Assim que o ritual terminou e Valdec voltou ao normal, ele segurou meu braço e alertou. Cristiano, nem pense em retroceder. Você demonstrou fraqueza diante do seu guia, e ele não ficou nem um pouco satisfeito com isso. Quer colocar tudo a perder? Quer arruinar tudo o que seu pai construiu? Sacrifícios fazem parte de nossa vida, e inclusive, seu pai já fez muitos. Todos nós estamos no mesmo barco e desejamos a mesma coisa, sucesso e poder. Agora, honre o seu guia e a missão que você tem. Faça bem a sua parte, está me ouvindo? Olhei para meu pai e ele estava de cabeça baixa. Até ele se demonstrava envergonhado. Nunca pensei em ouvir aquilo sobre ele. Fazer tudo por dinheiro não incluía, necessariamente, matar inocentes. Aquilo era inconcebível para mim. Tratei de sair dali o mais rápido possível. Entendi bem o recado, Valdec. Até mais. E fui embora, transtornado. Em que baita enrascada eu me meti? Era só nisso que eu pensava. Tenho de encontrar um jeito de negociar com esse pessoal. Fazer sacrifício humano, não faço de jeito nenhum. Fora que também quero a Raquel e, com certeza, eles jamais iriam permitir isso. Eu teria de pensar bem em como me sairia dessa. Fui para casa, mas papai continuou com Valdec. Era bom que hoje não nos encontrássemos mais. Eu havia tido informações não muito agradáveis a seu respeito e não estava a fim de muita conversa. Eu não estava com essa estrutura emocional para ter uma conversa com o Dr. Alberto. Assim que cheguei, fui dar boa noite à mamãe, que já estava deitada. Ela apenas me respondeu de onde estava. Não conseguiu me ver, devido à escuridão do quarto. Aproveitei e passei direto para o chuveiro, pois não suportava mais aquele sangue terrível em meu corpo. Ainda bem que ninguém havia me visto com aquilo. Moacir não estava na garagem quando cheguei, e o segurança não conseguiu me observar direito por causa da escuridão do lado de fora da casa. Após me lavar bem, deitei-me e não consegui dormir. Lembrava-me o tempo inteiro das palavras de Coulobre e de Valdec. Fechei os olhos e o som do gato havia permanecido gravado em minha mente. Eu estava altamente inquieto. Fiquei tão perturbado que, por um momento, tinha esquecido da minha deusa. Definitivamente, ela e aquele terror não combinavam. Passei a me acalmar mais, enquanto lembrava de sua voz mansa, do seu rosto lindo. Em meio àquela tormenta, ela era o meu bálsamo. O meu alívio. E só assim, após pensar somente nela, consegui enfim dormir. Não apareço nem morto. Falei sozinho, enquanto minha cabeça latejava de preocupação. A ligação do papai em plena sexta-feira, no final do expediente, havia me perturbado dos pés à cabeça. Ele comentou, animado,
os planos dos AES colhidos. O sacrifício da criança foi marcado para 31 de outubro, Cris. Os bobalhões mundanos brincam com o espírito do Halloween, enquanto nós comemoramos o All Hallows Eve, o dia de Todos os Santos. Os antigos druidas da Bretanha celebravam, durante esse dia, o Festival do Fogo. E, como você pode fazer a ligação, fogo e dragão combinam bem. É o dobro de poder, na certa. Um ótimo dia para se fazer sacrifícios. Desde a segunda-feira que o meu contato com o papai havia diminuído bastante. Eu estava evitando a todo custo. Decepção. Esse era o meu sentimento atual em relação a ele. Mas, apesar de estar evitando uma conversa reta, não poderia simplesmente deixar de atender suas ligações. Ele desconfiaria de que eu não estava bem e, com certeza, daria com a língua nos dentes para Valdec e companhia. Se ele comentasse qualquer atitude suspeita minha, já era. A sensação era de estar convivendo com um inimigo dentro de casa. Com certeza, ele não me delataria na intenção de me prejudicar, mas sim para tentar salvar os planos originais. Contudo, independentemente da intenção dele, eu seria afetado de qualquer maneira. E enquanto eu não encontrava uma saída para o meu problema, teria de agir o mais natural possível. Ainda tenho tempo para preparar as SAS, pai. Temos problemas mais urgentes para nos preocuparmos, e assim passei a semana toda me esquivando dele. Ainda durante esse período, Coulobre fez como prometera, o desembargador conseguiu intervir junto ao Ministério Público e os engenheiros conseguiram encontrar alternativas plausíveis para o problema no solo. O que era para serem boas notícias, foram se transformando em pesadelos ainda piores, pois significava mais dívidas minhas junto a eles. Será que eu não terei alguma boa notícia? Pensei, enquanto deitava. Essa semana? Lembrei-me de que o outro dia seria o do meu contentamento, do meu alívio. Eu a veria na sala, ouviria sua voz, sentiria, nem que apenas de longe, o seu perfume. Raquel seria a única coisa boa em toda essa semana. Falei bem, seria. Boa tarde. A paz do Senhor a todos. Eu sou a Catiúcia, secretária da igreja, e estou aqui hoje para substituir a Raquel e o Felipe. Essa não. Nem esse prazer eu terei essa semana. Que semaninha carregada essa? Pensei, ainda incrédulo com aquela notícia extremamente desagradável. Aconteceu alguma coisa séria com eles, irmã Catiúcia? Perguntei, aparentemente desinteressado, para não levantar suspeitas. Mas, interiormente, eu estava totalmente angustiado com a sua ausência. Mais um dia sem vê-la. Como é o seu nome, abençoado? Perguntou a infeliz. Abençoado é eu me chamo Cristiano, irmã, e estou preocupado com a ausência dos dois. Simpaticamente, tentando não me irritar mais ainda com os comentários dela. Nossa, que nome bonito! Não precisa se preocupar não. Parece que a Raquel teve uma Rose, e o Felipe ficou dando assistência a ela por hoje. Acho que amanhã os dois já estarão por aqui. E prosseguiu com a maldita aula. 1 hora e meia de sofrimento com aquela beata maldita. Haja paciência. Continuando a aula anterior sobre o amor de Deus, uma das maiores provas desse amor é o livre-arbítrio. Deus não nos obriga a nada. Por exemplo, você não é obrigado a servi-lo. Você decide se quer fazer a vontade dele ou a sua. Ambas terão consequências, mas é você quem decide. Até para recebê-lo como Senhor e Salvador, tem de ser sua opção. É da vontade do seu coração, não por obrigação ou medo. Mais uma vez, não aguentei o papinho ali nado. Mas irmã, me conta uma coisa. Que livre-arbítrio é esse, se lá em Gênesis Deus proíbe terminantemente Adão e Eva de provarem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus ainda diz que, no dia em que eles provassem, morreriam. Se o livre-arbítrio realmente lesse, eles é quem deveriam decidir se comeriam ou não do fruto, não precisavam ser ameaçados de morte. Você não acha?
Mas eles decidiram, Cristiano. O aviso de Deus no início foi para alertá-los e poupá-los de uma escolha errada. Afinal, eles eram humanos. Não eram pecadores, mas os desejos humanos, ou da carne como costumamos falar, estavam dentro deles. E o desejo em fazer a própria vontade foi maior do que ouvir o conselho e obedecer. Deus queria que eles entendessem que, fazendo a escolha errada, morreriam espiritualmente. Isso também acontece conosco quando fazemos uma escolha errada. Podemos morrer, física e espiritualmente. Epa! Até parece que essa mulher estava lendo a minha mente. Essa doeu fundo em mim. Ela continuou: se eu tenho o bem, para que conhecer o mal? Eles tinham tudo no Éden, inclusive a própria Bíblia fala que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva não entenderam que eles já eram como o próprio Deus. Não precisavam conhecer mais nada. E, infelizmente, muitas vezes agimos com eles e temos uma vida maravilhosa, uma família estruturada, mas optamos por desobedecer e fazer coisas indevidas, apenas pela emoção. Coisas essas que, na maioria das vezes, nos machucam e têm consequências terríveis para nós e para as pessoas que amamos. Queremos ter e conhecer aquilo de que não precisamos, só pela questão do poder, de fazer a própria vontade. É triste, mas faz parte da nossa natureza. Depois disso, não ouvi mais nada. Eu iria acabar pirando naquele lugar. Entrei ali com a certeza de que eles eram loucos e de que Deus apenas os enganava. Mas, ao que parecia, o feitiço estava se voltando contra mim. Quem se sentia agora ludibriado por alguém era eu. Lobre e a Igreja dos Escolhidos estavam exigindo de mim mais do que eu poderia dar. E agora eu começava a sentir certa inveja do tipo de relacionamento que os crentes tinham com Deus. Era bem verdade que crente sofria muito e que não podia fazer tudo o que quisesse. Mas também nunca vi Deus exigir algo que ferisse os princípios das pessoas. Mesmo diante daquele caso de Saul com os amalequitas, entendi que o povo estava contaminado. Agora mais essa, Cristiano, só falta você virar fã de Jeová. Pensei, enquanto a criatura terminava a aula. Quando ouvimos o louvor sendo iniciado, Catiúcia orou e despediu-se de todos. Preferi não me arriscar, se Raquel não estava por lá, eu não tinha o que fazer naquele lugar. Era exposição desnecessária. Fui jantar com Paulo e Roberto, filhos de uns empreiteiros que estavam interessados em investir no resort. Como não tive nem tempo nem saco durante a semana, marquei para o sábado mesmo. Mas, durante todo o tempo em que estive com eles, meditei sobre a aula. Não consegui nem pensar em Raquel, por incrível que pareça, mas lembrava do alerta de Deus para Adão e Eva e o resultado da escolha deles. Pensei também em minha situação ante a Igreja dos Escolhidos e a escolha que eu precisava fazer. Será que essa escolha poderia trazer a minha morte? Tentei voltar minha mente para a reunião novamente e expliquei alguns termos para o investimento. A princípio, tudo pareceu ficar acertado e encerramos o jantar. Fui direto para casa mas, durante o trajeto, a dúvida e o medo, que já eram grandes em mim, tomaram proporções gigantescas. A sensação que eu tinha era de que havia dois cristianos em meu ser, e eles lutavam feito loucos. Um queria obedecer a Lobre e pagar a dívida com ele, mas o outro queria a paz e consciência tranquila. Infelizmente, os dois não poderiam andar juntos. Algo inesperado e que trouxesse solução à minha vida teria de acontecer, urgentemente. Pela primeira vez, precisei de um milagre pessoal. Um que resolvesse, definitivamente, para mim, aquela situação. Não sei de onde viria aquele milagre, mas que eu necessitava dele, isso era um fato. Um novo tempo, com uma nova história, se aproximava, e eu não poderia fugir dele. Se esse novo tempo seria bom ou ruim, eu não poderia dizer. Mas o que importava no momento é que ele estava próximo e logo, viria a descobrir suas consequências em minha vida. Disso, eu não tinha dúvidas.